Bem-vindos ao Intervalo com Deus. Eu sou a Sandra, do Ministério Face da Alma, da Igreja Apostólica Face do Leão. Hoje eu trouxe para você uma palavra que está no livro de João, no capítulo 21, no versículo 15. Vamos ler? Está escrito assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Bem, irmãos, nessa passagem, Jesus, depois da morte e da ressurreição, procura pelos discípulos e encontra os discípulos muito abatidos, muito tristes com a morte de Jesus e também se sentindo culpados porque eles estavam com um sentimento de culpa, achando que eles não tinham feito o que deveriam ter feito, não tinham sido fiéis a Jesus, seguindo ele até o fim como deveriam. Então, o desânimo e a tristeza estavam sobre eles. Quantas vezes na vida, eu e você também não nos sentimos assim, com um sentimento de culpa que corrói a nossa alma, com uma tristeza, e também nos sentimos abandonados, porque afinal de contas Jesus havia morrido e ressuscitado e era aquela primeira vez que eles haviam estado com o Senhor. Muitas vezes nós nos sentimos assim, sem direção, sem rumo, nos sentimos abandonados. Então Jesus vem ao encontro deles, assim como ele vem a nosso encontro, para nos trazer ânimo, coragem, direção na vida. E então, desses discípulos, Pedro, provavelmente, era o que se sentia mais entristecido, porque, afinal de contas, Pedro havia negado ao Senhor por 3 vezes seguidas. E voltando aqui à Bíblia, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz que ama. Na segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Sim, Senhor, eu te amo. E ele fala: Então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus então pede a ele que apacente as ovelhas e os cordeiros. Então Jesus aqui vem demonstrar que ele está perdoado, que não há mais condenação sobre ele por ter negado ao Senhor. E ainda dá a ele uma incumbência que demonstra confiança, que apesar de Pedro ter negado a Jesus 3 vezes, Jesus restabelece o relacionamento com ele. Jesus perdoa a ele por ter sido negado e ainda confia a ele a igreja, que seria as ovelhas e o cordeiro. E assim, Jesus é para conosco, seus filhos. Ele nos perdoa quando há verdadeiro arrependimento do pecado e restabelece conosco esse relacionamento de pai e filho e confia em nós novamente como se nós nunca houvéssemos pecado. E é essa mensagem que a palavra de Deus traz para nós hoje, para nós crermos que, havendo arrependimento do pecado cometido, Jesus verdadeiramente nos perdoa, restabelece conosco o vínculo. Hoje o véu foi rasgado, nós podemos ir direto ao Senhor, comunicar para Ele o nosso arrependimento e pedir para Ele a graça de sermos perdoados. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que venha agora a tocar no coração dos meus irmãos que nos assistem nessa hora, Senhor. Que eles possam se sentir amados pelo Senhor, perdoados de todo pecado, Senhor. Que quando o Senhor ali na cruz morreu por mim, morreu por eles, Deus, que toda a condenação sobre nós foi levada, Pai. Que o Senhor levou sobre o Senhor todas as nossas pisaduras, todas as nossas dores, todo o nosso pecado, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor restabeleça o relacionamento conosco como filhos do Senhor. Em nome de Jesus, amém.
Amém, irmãos? Muito obrigada.